Dor de dente é terrível, mas será que os animais também têm? A resposta é sim. No programa de hoje vamos mostrar que o cuidado com a dentição dos cavalos pode influenciar no desempenho e até no peso. Cavalo dado, cavalo ganhado, aquele cavalo que a gente tem de estimação, a gente deve fazer esse acompanhamento periódico, tá? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. O casal que se conheceu trabalhando em um frigorífico e decidiu abrir junto uma agroindústria de embutidos. Iguari é tradição desde a época dos tropeiros e nós vamos mostrar o passo a passo da produção. Conforme a gente vai pegando a carne da câmara de resfriamento, que ela vai para a mesa, eu já vou pegando ali os lotes de cada saco de carne e das embalagens também, que é dos condimentos que vão, o número do lote. Tem dica para combater a mosca da fruta. Então a gente fala que apenas uma mosca no pomar, ela já causa dano. A história em ruínas. Usina de Itaici, no Pantanal Mato Grossense, foi uma das primeiras do estado no beneficiamento da cana-de-açúcar. O entorno chegou a ter uma cidade de 5.000 habitantes, com escola, hospital, igreja, farmácia. A cana-de-açúcar, tão bem adaptada nas margens do rio Cuiabá, precisava de um empreendimento que colocasse ela no mercado internacional como produto industrial. Os produtores do nosso estado que estão investindo agora na agroindustrialização, eles precisam conhecer essa história de um homem do século XIX que já tinha feito isso. E vai ter receita direto de uma comunidade menonita no Paraná. É a trouxinha de Rui Barbo, que mistura azedo com doce e salgado. Veio junto com os nossos antecessores, são da Rússia, né? Vieram em 29 para cá. Meus pais são nascidos em Santa Catarina e vivem até hoje. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. A expressão cavalo dado não se olha os dentes está certa ou está errada? Segundo um médico veterinário especialista em odontologia, extremamente errada, não podemos levar ao pé da letra. Confira agora quais são estes cuidados que devemos ter com os cavalos para que eles tenham mais qualidade na hora da doma e também mais saúde. Dor de dente. Quem já teve sabe o incômodo que é. E quando ela chega, não adianta remediar. Isso serve tanto para os humanos, como também para os equinos. A Solange, que tem junto com o marido um centro de treinamento em Aurora, em Santa Catarina, sabe identificar quando algo não vai bem com os dentes dos equinos, só pelo trato. Geralmente eles mascam e jogam de novo no coxo, uns lançam a cabeça para fora da porta da cocheira, deixa cair a ração no chão, né? Uns deixam de comer. E sabe por que cuidar dos dentes dos equinos é tão importante? Os animais chegam a passar 18 horas do dia mastigando. E não é só o conforto do animal para se alimentar. O Caio, que é médico veterinário e especialista na dentição de cavalos, explica que a quantidade e qualidade de comida vai garantir o bem-estar e desenvolvimento do animal em todas as áreas. Principalmente se tratando de cavalos de alta performance ou os de doma. Por isso, é preciso ficar atento. Pouco tempo atrás, não se falava muito sobre odontologia equina, é um ramo que está em expansão no mercado equestre no Brasil e no mundo, né? E cada vez mais as pessoas estão se instruindo, pesquisando mais, estudando sobre mais o assunto. Cavalo dado, cavalo ganhado, aquele cavalo que a gente tem de estimação, a gente deve fazer esse acompanhamento periódico, tá? O acompanhamento odontológico é feito com um cavalo sedado, onde o corpo fica levemente amolecido, porém sem dormir, permitindo a realização dos procedimentos e movimentação do animal sem causar dor.
O cavalo ele é um animal ipsodonte, tá? Isso significa o quê? Que ele vai ter o dente permanente desse cavalo, ele vai fazer a troca dentária, ele vai trocar o dente de leite pelo dente permanente, tá? E o dente permanente do cavalo, ele vai se erupcionar na cavidade oral durante quase toda a vida desse animal, tá? Ele vai ficar uns 20 anos se erupcionando, beleza? Ele vai pegar, ele vai ficar saindo. Por isso seria o acompanhamento, a gente fazer esse acompanhamento odontológico. Para quê? Porque esse dente crescendo, ele durante a vida ele vai formando ponto, ele vai causar problema no animal. A indicação do especialista é realizar o primeiro acompanhamento odontológico pelo menos entre o 2º e 3º ano de vida, de preferência antes da doma, que coincide com a troca dos dentes de leite para os permanentes, e também avaliar em que local está vivendo este animal. Se é um cavalo solto, um cavalo que mastiga mais, um cavalo, digamos assim, mais em liberdade, eu aconselho fazer um acompanhamento odontológico a cada 1 ano e meio, tá? Agora, se é um cavalo que vive mais estabulado, come alimento mais concentrado, mais ração, milho, grão, né? Alimento com fácil digestibilidade, eu aconselho fazer a cada 6 meses, 8 meses. E olha que curioso, aqui nesta propriedade, além da alimentação, outro fator que se percebe uma melhora após o serviço odontológico é quanto à performance do cavalo, aqui no momento da doma. Segundo o médico veterinário, o tempo de treinamento do animal pode se reduzir em até 40%. É que um problema bem recorrente nestas situações é o dente de lobo, que fica mais à frente nos cavalos, que se assemelha ao que denominamos de dente ciso nos humanos. Ele não tem função mastigatória, mas acaba em muitos casos tendo contato direto com o freio ou com a embocadura. Outro problema que é temido por donos e criadores dos cavalos e que pode ser evitado ou até diminuído em 90% é o aparecimento de cólica nos equinos, ocasionada principalmente quando há pontas excessivas de esmalte dentário. Porque o animal com dor, ele vai mastigar menos o alimento. Mastigando menos o alimento, ele vai ingerir esse alimento mais inteiro, mais grosseiro, né? Esse alimento chegando mais grosseiro no trato gastrointestinal, na porção final do intestino, pode predispor a casos de compactação. Então o problema odontológico está relacionado com cólica, sim. Com uma alimentação correta, cuidar do animal também se torna economicamente mais viável. Vai ter um melhor aproveitamento do alimento que ele foi ganho, né? Então hoje, se a gente pensar num saco de ração que tem um valor agregado muito grande, se o animal absorver 90% desse saco de ração ou 60%, financeiramente é bastante rentável, né? Então ele vai ter um aproveitamento muito melhor do alimento fornecido a ele, estando em dia com a sua odontoplastia. A gente tem um exemplo aí das éguas de cria, né? Éguas mais velhas, de 11, 12, 13 anos aí, que elas têm mais dificuldade para engordar, para criar massa. Aí a gente chama o dentista, né, o Caio, e depois de fazer com o mesmo trato, né, elas crescem massa aí, elas botam massa, engordam mais rápido. Então fica o alerta, qualquer um destes sinais que o animal dá, a dica é procurar o dentista. Para o pessoal fazer esse acompanhamento, o pessoal abrir a boca do animal, olhar, passar a mão nos dentes, né, ver como é que está o acompanhamento odontológico, ver se esse animal está com ponta, se ele está com reação. Porque o animal, quando ele está com problema dentário, ele vai pegar, ele vai dizer pra gente, de uma forma ou de outra ele vai dizer, tá? Ele não vai se alimentar direito, ele vai ser um animal reativo, né? Então, alguns sinais os cavalos mostram pra gente e a gente tem que ficar atento, né? E prestar atenção nisso que o cavalo nos mostra se ele está com algum problema. Ainda nesta edição tem a história de uma das primeiras indústrias agro do Brasil. A usina de Itaici foi construída em estilo alemão, parece um castelo. Vivia do plantio e destilagem da cana e ao redor tinha uma cidade de mais de 5.000 pessoas que tinha moeda e regras próprias. O idealizador era um homem que só andava de terno branco, mesmo no calor do Pantanal. Fique com a gente para ver mais. E já no próximo bloco, a produção de embutidos que uniu um casal gaúcho. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes.
Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quilantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Na cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. As florestas de pinos são uma excelente opção para um investimento seguro. Ela gera renda para você e sua família aproveitando uma parte da sua propriedade, conciliado com as atividades atuais. Para iniciar uma floresta da forma correta, procure a orientação técnica através do programa Refloresta Alto Vale. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Acesse reflorestaautovale.com.br. Realização Grupo Sindimar de Foema. A história dos embutidos é curiosa. Conta-se que os antigos tropeiros precisavam fazer esta forma de conservação das carnes para ter alimento durante todo o percurso. E lá no Rio Grande do Sul, esta produção uniu e mantém um casal na roça. Além do chimarrão, a linguiça ou o salame são itens indispensáveis na mesa do gaúcho. Seria este o sabor da tradição no sul do país? Para o Charles, morador de Pelotas, na região da Costa Doce Gaúcha, A levantar de manhã e comer aquele pão com linguiça, né? Um café reforçado para o dia a dia da agricultura, né? A fabricação de embutidos já é uma tradição centenária, que está em constante evolução. Onde a família Gripe vive, na colônia Triunfo, os embutidos foram a maneira de permanecer no campo. A Daiane conheceu Charles no trabalho em um frigorífico. Até então, ele era fumicultor. Aos 12 anos eu já estava no frigorífico, né? Ajudando meu pai, que na época minha mãe estava grávida, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí da lavoura eu fui trabalhar no matador. E aí lá teve a troca de olhares. Amor à primeira vista. E aí de lá a gente se conheceu e comecemos a ficar, a namorar. Casamos em 2010, em 2012 abrimos a nossa agroindústria. Em 2012 tivemos a nossa primeira filha, a Isadora, que hoje está com 11 anos. E daí só foi, né? Eu investi 350 mil naquela época. Hoje, do jeito que subiu tudo, nem sei o valor que vai, tudo que foi investido. De lá já são mais de 10 anos produzindo embutidos. E a regra é clara: higiene em primeiro lugar. Antes de entrar na agroindústria, tem que retirar os adornos, colocar o jaleco e deixar tudo limpinho. Além da higiene pessoal, outros cuidados também são tomados aqui dentro da agroindústria. Um deles é a análise da água, que é feita todo dia antes da produção, que é verificar o nível do pH e o cloro dessa água. Para manter o ambiente controlado, é utilizado o ar-condicionado na temperatura de 15 graus. Conforme a gente vai pegando a carne da câmara de resfriamento, que ela vai para a mesa, eu já vou pegando ali os lotes de cada dos sacos de carne e das embalagens também, que é dos condimentos que vão, o número do lote. Eu vou anotando tudo para depois pôr em papel para colocar em prática a nossa produção. E a cada 3 meses temos a análise dos nossos embutidos, que é feita a análise de água e a análise de linguiça também, a cada 3 meses. As portas são tudo isoladas, né? Tem a tela e tem embaixo da porta a borrachinha.
Mas sempre tem aquela hora que escapa, às vezes. Agora não, né? Mas no verão, né? Às vezes uma mosca consegue entrar, então já tem aquele chamativo lá, o mata-mosca, que conforme ela entrar, ela já vai procurar aquela lente lá, aquela luz, né? E ela vai chegar lá e vai levar o choque e vai ficar na bandejinha, né? Esse aqui é o esterilizador de facas, que ele chega a um grau bem alto, né? Porque na hora do corte ali, tu não pode largar a faca na mesa, ela tem que ser esterilizada. Então a gente vem aqui, pega o processo até para afiar a faca, a gente usa a chara e coloca de volta, então ela tá sempre esterilizada na hora de usá-la, né? E não tem bom embutido sem carne de qualidade. Para 50 quilos de produção da linguiça, 60% da carne é de paleta suína ou pernil desossado, e os outros 40% carne bovina, sendo utilizada a parte dianteira ou também a paleta. Já tem aquela margenzinha de gordura e de carne, aí já fica um produto bem diferenciado, com a carne e a gordura já própria para embutidos. Aqui é o processo de recebimento da matéria-prima. Quando ela chega, ela vai para essa câmara de congelamento, onde ela fica armazenada a menos 12 graus. E depois, quando a gente vai produzir, a gente tira ela 2, 3 dias antes para colocar na câmara de resfriamento, onde ela fica em torno de 5 graus. Em seguida, a carne vai para o processo de corte, pesagem e moagem junto com o tempero verde. E então passa para o misturador, onde são adicionados temperos como sal, pimenta, alho desidratado, sal de cura, corante, o realçador e o fixador de cor. E então, a carne é colocada na máquina embutidora. Essas aqui são as tripas, tripa de porco e tripa de res. Ela vem salgada dentro das bombonas e ela passa por várias lavagens para tirar o sal e aí depois deixa ela na água para ela umedecer bem, para ficar macia, para fazer a linguiça. E aqui já colocamos a carne e agora vamos fechar a máquina para começar a produção. A máquina fechada, vamos liberar o ar dele. Vou começar usando a tripa de porco. A tripa de porco é mais fininha, mais sensível. E essa aqui é a tripa de res. A tripa de res já é mais grossa, já pode afirmar mais a linguiça. O processo de embutimento é como uma dança sincronizada, onde é preciso modelar cada peça. Depois, a Daiane fecha as pontas da tripa com a mão, para evitar que a peça fique preta com a entrada de ar. Daqui a linguiça vai para o fumeiro, onde fica por cerca de 2 dias em uma temperatura de 70 graus. A defumação dela é no carvão, não é nada de defumação artificial, é a moda antiga ainda, que dá o gostinho bom da fumaça na linguiça. Depois de defumada, a linguiça é rotulada e está pronta para ser vendida. No rótulo constam as informações de validade e os selos de qualidade que a agroindústria conseguiu ao longo dos anos. Que chega no mercado, a primeira coisa que vai olhar é no selo, né? O que tem nos condimentos, qual é a carne. A gente vendia só para o município de Pelotas, como a gente tinha só o selo de inspeção municipal, que era só pelo município. E aí a gente aderiu ao selo do SUSAF, que para nós foi uma boa, né? Porque dá para vender em outros municípios, a não ser só em Pelotas. Fomos atrás do Sabor Gaúcho, do SUSAF, e conseguimos conquistar todos eles. E hoje estamos abastecendo já todo o estado. O aumento das vendas é sinal de que cada vez mais os sabores de uma tradição antiga seguem ganhando espaço. Fazer salames e linguiças secas ou congeladas é um exercício de paciência e cuidado. E mais, uma arte. Vale a pena porque a gente, quando sai de casa carregado e chega nas feiras, é uma satisfação o pessoal chegar e olhar, bah, eu já comprei de ti, bah, teu produto é bom.
eu quero levar mais. A dica de hoje tem a ver com o início do período de frutificação das principais frutas cultivadas no Rio Grande do Sul. Nós temos pêssego, temos nectarina, maçã, citros que está no final da colheita. Uma das coisas em comum que essas frutas têm é o ataque de mosca das frutas, que é a principal praga e que demanda por parte do produtor um manejo adequado. Uma vez que a mosca faça a postura no fruto, esse fruto já está condenado, né? Então a gente fala que apenas uma mosca no pomar, ela já causa dano. O dano sendo superior a 1,5, o produtor já está perdendo dinheiro, já está perdendo lucro, né? A forma mais adequada do produtor saber, né, se tem ou não tem mosca justamente é a questão do monitoramento. Qual que seria a base do monitoramento? São armadilhas como essa que nós temos aqui. É uma armadilha comercial. Essa armadilha nós chamamos de armadilha bola ou armadilha McFay, mas o produtor mesmo também pode fazer uso de armadilhas adaptadas ou construídas a partir de garrafas PET. Qual que é o princípio do uso da armadilha? Essa armadilha ela tem a coloração amarela na base, a parte de acrílico no superior, né? Por quê? Porque a mosca atraída por uma proteína que nós utilizamos, ela entra na parte de baixo, tem um orifício. Essa mosca presa na parte superior, ela acaba se debatendo, né? E ela acaba gastando energia até acabar caindo no líquido. Então o líquido, além de atrair, também ajuda a fazer com que os adultos de mosca elas acabam morrendo. Uma coisa importante também que vale a pena salientar é que essas proteínas, por exemplo, elas são seletivas. Então elas não acabam atacando, por exemplo, polinizadores, abelhas, né? Que é um problema que nós temos, né? E também parasitoides e predadores, né? Essas armadilhas normalmente elas são colocadas nos pomares a uma altura de 1,5 m, 2 metros, né? Que propicie a facilidade para o instrutor, né, ou para o pragueiro chegar e fazer a avaliação durante toda a semana. Então, uma vez por semana ele passa no pomar, faz essa avaliação, faz a contagem do número de adultos capturados e a partir desse número a gente estabelece então o que nós chamamos que é MED, que é mosca armadilhas dia. Se esse número tiver acima de 5 moscas, já é um indicativo de que você tem que fazer o controle. Se tiver abaixo, eu faço um controle, mas um controle, vamos dizer assim, preventivo, utilizando isca tóxica. E esse monitoramento ele é constante durante todo o período de frutificação. O outro ponto que eu queria retomar é em relação ao atrativo, né? Por que a mosca ela é atraída por esses produtos à base de proteína animal ou vegetal? Porque as moscas, ao emergirem, elas necessitam se alimentar para amadurecer, né, os órgãos responsáveis pela reprodução. Então, num período de 10 dias, elas se alimentam e passado esse período, ocorre o acasalamento e aí a mosca fêmea está apta para fazer postura. Eu também posso utilizar essa proteína para fazer captura massal. De que forma? Quando eu faço o monitoramento, eu coloco uma armadilha, por exemplo, por hectare. No caso da captura massal, eu aumento essa quantidade de armadilhas. A recomendação é utilizar, por exemplo, até 100 armadilhas em 1 hectare. Então, praticamente, eu deixo essa área, né, com muitas armadilhas, fazendo com que a mosca, ao invés de atacar o fruto, utilize o alimento, né, e acaba abaixando a população da praga. E existe uma terceira opção que também é baseado no uso do atrativo, aonde eu coloco esse atrativo junto com um inseticida recomendado e eu faço a aplicação de isca tóxica. Então, eu faço a pulverização em torno do pomar, né, e em algumas partes do pomar. E a isca tóxica ela é muito recomendada, principalmente quando a população é baixa. Então, no início da safra, você tem que fazer essa aplicação de isca
durante toda a semana. O que isso vai refletir na tua colheita, né, ou na tua produção? Vai refletir que no pico da colheita do pêssego, né, que é a época que mais tem moscas, eu não vou ter insetos, né, causando dano no pomar. Uma armadilha dessa hoje deve estar custando em torno de R$35, né? E tem uma durabilidade de uns 4, 5 anos, né? Dependendo muito do cuidado que você tem, né? Então, se você colocar a armadilha somente no período em que você tem frutificação e recolher ela, lavar, ela tem uma durabilidade maior. Mas se você deixar exposta no ambiente por mais tempo, a durabilidade baixa muito, né? Em função da ação, principalmente do sol no plástico. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta você vai ver uma gigante em ruínas no Pantanal Mato Grossense. Usina de Itaici chegou a ter uma cidade de apoio com mais de 5.000 moradores. Tinha de tudo: escola, farmácia, igreja. Plano do governo do estado é conseguir fazer a reforma, mesmo quase 70 anos após o fechamento. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o adubo eco produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Uma estrutura construída no século XIX que representa o início da industrialização no agronegócio. Nós vamos agora para o Pantanal Mato Grossense, berço da usina de Itaici, que representou o progresso, mas hoje está em ruínas e luta para estar em pé até chegarem os novos capítulos. Navegando pelas águas do rio Cuiabá, chegamos a um lugar cercado de muitas histórias, luta e de episódios marcantes, tanto na história brasileira como do Mato Grosso. Este lugar, hoje cercado de árvores e ruínas, um dia já foi veia produtiva da agroindustrialização da matéria-prima que vinha da roça. Ao entorno, uma cidade inteira, com igreja, farmácia, padaria, uma casa grande cercada de luxos da época e no coração, a usina de Itaici. Itaici, ela traz dentro do contexto do agronegócio a semente primeira de um grande projeto de industrialização a partir da produção agrícola. A cana-de-açúcar, tão bem adaptada nas margens do rio Cuiabá, precisava de um empreendimento que colocasse ela no mercado internacional como produto industrial. Então saímos simplesmente de fornecedor primário já para secundário e industrial. A usina fazia parte de um grande plano para aproveitar a produção canavieira desta região e a proximidade com o rio, que era o principal meio de locomoção na época. Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, foi atrás de recursos com um banco alemão e iniciou a obra em 1896, com engenheiros também alemães, o que explica muito a imponência da construção em estilo neoclássico.
Na inauguração, no ano seguinte, já eram 200 funcionários diretos. E nos anos seguintes foram surgindo uma penca de outras pequenas usinas para abastecer esta. O rio Cuiabá era a nossa BR. A navegação entre o rio Cuiabá, o rio Paraguai e o estuário do Prata era o meio de ir e vir. Então, as fábricas se instalaram no eixo do rio Cuiabá. Éramos 11 usinas açucareiras, sendo a principal delas a usina de Itaici. Este foi o primeiro lugar a ter energia elétrica no estado, gerada por um dínamo. Só a chaminé tem 70 metros de altura, equivalente a um prédio de 22 andares. Os primeiros 20 anos foram de glória. A cidade chegou a ter cerca de 5.000 moradores em tempos de safra. Destaque para o período pós-abolição da escravatura, que selou uma forma diferente de contratos de trabalho. Onde nós sabemos, né, que os trabalhadores moravam em senzalas, em casas de pau a pique no máximo, ou em casas de sapê, né, de palha, e aqui eram acomodados as famílias em casas de alvenaria, né, com energia elétrica, saneamento, água encanada. Não dependia da capital em nada, nem na parte de alimentação, nem na parte de primeiros produtos e nem na parte de legislação, porque existia aqui a lei de convivência própria também. Uma usina que teve escola para os funcionários, para os filhos dos funcionários, padaria, farmácia, enfim, era uma grande cidade aqui na margem do rio Cuiabá, de 1897 até 1957. Foram 60 anos de intensa produção que marcou um período muito glorioso do estado de Mato Grosso, da região centro-oeste do Brasil, de industrialização do açúcar. Em tempos de safra, os funcionários podiam trabalhar até 3 turnos e, como pagamento, tinha uma moeda própria, feita em alumínio, aceita por aqui no comércio, assim como também em toda a região ribeirinha. Em uma das telhas, que também foi fabricada aqui naqueles tempos, a gente vê uma marca desta recompensa. Cravavam, né, ali, até a título de curiosidade ou do registro próprio, né, colocavam antes de queimar a telha, né, colocavam ainda na telha ainda virgem a ser queimada, gravavam ali mensagens ou decalques da própria moeda. O açúcar era levado para a Argentina, de onde era exportado para a Europa. A cachaça produzida aqui também era famosa, mais de 120 mil litros por ano para consumo próprio na vila. Produtos da Itaici foram premiados, né, na Feira Internacional de São Luís, sobretudo o licor de caju da Itaici, né, sendo que as cachaças também foram bem avaliadas da região, né, como a cachaça de Tamandaré, que foi muito premiada. Para quem gosta de história, quando entra aqui, é impossível imaginar como seria tudo isso aqui funcionando, né? Dá vontade de voltar no tempo só para saber. Mas é claro, difícil não pensar também que nessa região chega a 40 graus no termômetro com muita facilidade e a maior parte destas máquinas era movida a calor. As travas de madeira feitas com encaixe suportam o telhado e os 3 andares da construção. A Casa Grande também é um lugar que mexe com o imaginário. O proprietário fez o planejamento para tempos de fartura e luxo e, ao mesmo tempo, de guerra. Na época, como os coronéis, né, tinham amigos e desafetos, então era pensado para ser também uma fortaleza, um refúgio, né, de fortificação, onde poucas pessoas tinham acesso na parte interna e também a parte interna, além de muito armamento, tinha uma despensa muito farta para eventuais sítios, né, armados que pudessem acontecer. Então existia sim esse conceito de ser uma fortaleza, um forte. Totó era uma figura à frente do seu tempo, era um coronel da época, ele tinha uma guarda armada e ele era exótico, ele usava terno de linho branco todos os dias, sapato branco, ele tinha um quê com limpeza, tanto é que ele tinha 2 barbeiros particulares. Então ele era vaidoso nesse sentido. Aqui na usina, entre a casa de máquina e a operação, a igreja tinham estradas de pedra por onde ele passava. Totó Paz foi o primeiro presidente do Mato Grosso do século XX, eleito em 1903, mas por causa de desafetos acabou sendo assassinado 3 anos mais tarde. E ele confrontou outras 2 figuras
desse estado, Generoso Ponce e Joaquim Murtinho, que eram senadores da República, que declararam guerra contra o Totó no meio do mandato dele. Infelizmente, ele foi assassinado em mandato, ele morreu. Foi o começo do fim da história da usina, que sofreu ainda com a concorrência de indústrias mais modernas no Nordeste e com o assoreamento do rio Cuiabá, justamente pela grande quantidade de indústrias açucareiras na margem. Grande parte das estruturas da Itaici já sucumbiu às décadas de abandono. Algumas obras paliativas, como o fechamento de janelas, tentam evitar que a histórica usina desabe antes de uma reforma, estudada pelo governo do estado. Com projetos complementares, com projeto retrofit, com projeto arquitetônico para recuperar isso aqui, a ideia é que nos próximos anos nós tenhamos essa usina muito parecida como ela era no dia da sua inauguração. E a ideia é a Casa Grande ser pousada para que a gente possa ter aí pelo menos 10 apartamentos para receber os turistas que vão se deliciar tanto com as histórias quanto esse espaço aqui que permanece vivo ainda. Tanta tecnologia e visão fazem da usina de Itaici um aprendizado e de algo que não fica apenas no passado. Essa semente que tem no coração hoje do mato-grossense, né, de não simplesmente colocar os seus produtos no mercado como matéria primária, não elaborada para eles produzirem, trabalharem e depois venderem, já estava presente aqui no século XIX. Os produtores do nosso estado que estão investindo agora na agroindustrialização, eles precisam conhecer essa história de um homem do século XIX que já tinha feito isso. E agora nós estamos vivendo um boom, um momento de tecnologia no agro, de inovação no agro. Mais de 100 anos depois, a nossa agroindustrialização ela é a realidade. O curioso é que por muitos anos os inimigos de Totó Paz tentaram riscar ele da história, mas recentes pesquisas que viraram livros estão reescrevendo de novo a importância que ele teve, né? Esse papel empreendedor. E até hoje se fala da importância de industrializar o agronegócio, coisa que ele já fazia naquela época. Nós vamos agora para mais um intervalo e na volta tem uma receita daquelas, cheia de história. Direto da colônia Vitimarsum, no Paraná, uma trouxinha que reúne 3 sabores, azedo, salgado e doce. E o ingrediente principal do recheio é uma planta chamada ruibarbo. Conhece? Conheça a colhedora de forragem frontal bocuda. Solução para o corte de silagem para pequenas e grandes propriedades. Com o exclusivo processador Turbo Cracker, que garante maior qualidade e rendimento da silagem. Proporciona excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Ruibarbo, esta planta comum na comunidade menonita, é o principal ingrediente da receita de hoje. A trouxinha reúne o sabor azedo, salgado e doce. Difícil acreditar, então confira aí.
Meu nome é Gudrun Varkentin Schwiderke. Vamos aprender a fazer trouxinhas de ruibarbo. Esse aqui é o talo da planta, aqui vem a raiz e a planta e a folha é enorme. Dependendo da época do ano, ele fica mais avermelhado, a folha fica mais maior. Nós vamos picar ele, deixar pronto para fazermos o recheio. Aqui eu vou preparar 1 kg de farinha. Ele rende bastante, com 1 kg dá para fazer, depende da grossura da massa, dá para fazer umas 60 trouxinhas. 160 gramas de banha de porco e 175 gramas de margarina, meio litro de leite, apenas 6 gramas de bicarbonato de amônia e 18 gramas de sal, mais um ovo. E daí é só misturar até soltar da mão. Às vezes no final precisa um pouquinho para ele soltar da mão, mas isso é questão de bem pouca coisa. O meu marido está terminando aquela massa. Já temos outra que descansou um pouco, que ela se deixa trabalhar melhor quando está descansada um pouco. E aqui vamos preparar um por um. Uma xícara de farinha. Já vou fazer 2 porque sei que vou utilizar. E a mesma quantidade de açúcar. Eu gosto de usar o cristal. Eu sempre ajudei a minha esposa, porque a gente fez feira quase 15 anos. As massas mais pesadas eu sempre amassava para ela. Essa massa geralmente eu divido em 4, que ele me dá um tamanho bom de se trabalhar. Ela não gruda na mão, é por causa da quantidade de gordura que tem também. Nisso eu já vou ligar o forno, porque o forno tem que ser pré-aquecido. Você não pode exagerar na quantidade de farinha, porque depois, se você colocar muita farinha em cima da massa, ela não vai ficar grudado, fechado, porque ela o formato dela é uma trouxinha do original. A mão para imaginar mais ou menos o tamanho. Mas é a receita da família da senhora, então? Sim, mas só que veio junto com os nossos antecessores, que são da Rússia, né? Vieram em 29 para cá. Meus pais são nascidos em Santa Catarina e vivem até hoje. Minha tia ela recheia isso com abóbora. Então, abóbora e canela, coisa assim. Mas aqui eu vou colocar mais uma vez açúcar, para ele ficar... E farinha e açúcar para ele não derreter. A farinha absorve a umidade do açúcar e da fruta em si, né? Com o ruibarbo você também pode fazer a torta, né? Nos Estados Unidos, Canadá, ela é muito famosa, a torta de ruibarbo. Se encontra no Brasil em algumas padarias também mais tradicionais, onde o pessoal conhece isso. Dá um sabor assim, porque veja, essa aqui, a massa é salgadinha, tá? Daí o ruibarbo é azedo. E daí você põe o açúcar e se dá aquele contraste assim, ó. Nem muitas pessoas conseguem imaginar, só provando. Tem pessoas que dizem que veio da Ásia, ou porque os imigrantes alemães que permaneceram por quase 300 anos na Rússia, eles moravam nas estepes lá e eles cultivavam o ruibarbo lá. E daí para onde que eles foram depois, por causa do sistema socialista que expulsou grande parte deles, eles levaram junto, porque fazia parte da cultura deles comer isso, tá?
Quando começa a cheirar, daí que tá bom. Estamos cortando goiabada para fazer a famosa goiabinha, que aqui na região a gente tem pessoas que chegam de outras regiões do Brasil, paulista, coisa assim, chamam ela de beliscão. A gente usa a mesma massa. Daqui a pouco eu vou abrir mais uma massa e vou mostrar como é que faz e como é que fica. É uma delícia. E ele dá o contraste do salgado, a massa é salgada e a goiaba é bem doce, então ele dá o seu contraste. E o grande problema é, às vezes, a goiabada, que você compra, tem que comprar a goiabada cascão, que ela permite com que você corte ela. Eu provei a primeira vez, achei uma delícia. Eu disse para minha esposa, você pode fazer isso muito mais vezes. Só pode saber quem experimenta, porque imaginar é difícil, coisa com esse tipo de sabor. Quando fazia feira, fazia toda semana. Agora já é mais difícil. Quando eu faço uma boa quantidade, coloco no freezer. Quando vem alguém, é só descongelar ou amornar um pouquinho no forno e tá pronto a delícia. Ele é muito mais gostoso comer meio quente do que frio. Ele dá um outro sabor. Ó, tá saindo fumaça ainda. A Aline está aqui conosco para mostrar essa maravilha da culinária dos nossos ancestrais. Graças te damos por essa refeição e pela comunhão que podemos ter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma receita cheinha de tradição, uma curiosidade, o ruibarbo também faz muito bem para a saúde. Atua contra o colesterol, tem ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, além de trazer todos estes sabores, ainda faz bem para o corpo. Só que tem um cuidado. Dizem que a folha não pode ser consumida em qualquer época do ano. Tem todo um cuidado, porque ela pode ser tóxica se consumida em quantidade. E daí a gente fica pensando, né? Como será que os antigos descobriam tudo isso? Que uma planta era ótima para a saúde, enquanto outra não podia ser consumida. De certo, de vez em quando alguém morria, né? Agora diz um conhecimento, né? Uma sabedoria dos antigos que aquilo que os animais consomem também poderia ser consumido pelos humanos. Pelo menos era a regra básica para tudo isso. O Vale Agrícola de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!